Oi, pessoal! Estão gostando de estudar trigonometria? Estão entendendo? Bom, agora a gente vai ver quais são as propriedades das funções seno e cosseno. Então, ele diz primeiro que a função seno e cosseno é uma função limitada. Por quê? Porque ela só vai nesse intervalo de 1 a menos 1. Então, eu posso dizer que o seno, ou seja, esse espaço projetado aqui no eixo y, ele vai ser sempre maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1, porque ele vai estar sempre por aqui, ó, entre menos 1 e 1. Da mesma forma que o meu cosseno vai ser limitado entre menos 1 e 1. Então, o cosseno de um ângulo, ele vai ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1, porque ele vai estar sempre dentro deste intervalinho aqui. E as tangentes vão entre mais e menos infinito. A gente tem a amplitude, que é a metade da diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Um diâmetro que vai de menos 1 a 1 e o raio vale exatamente 1. Então, a amplitude é essa diferença sobre 2, vai daqui até aqui e daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. É o quanto eu consigo trabalhar ele aqui no meu eixo. A função é periódica, ou seja, ela se repete em períodos. E cada período é o tempo que ele vai precisar para fazer uma volta completa. Então, tanto na função seno como na função cosseno, um ciclo completo, ele começa no zero, passa todo mundo e termina em 2π. E todo o resto do meu gráfico vai ser uma repetição desse pedacinho. Então, o período da função seno e cosseno é 2π. Toda função vai ser período igual a 2π? Não, aqui é do seno e cosseno, tá? Só para eles, ou seja, o tempo para fazer uma volta completa é de 2π. Vamos ver como é que a gente faz isso? Nós vamos precisar agora usar a família das curvas. A família das curvas, ela tem as constantes A, B, C e D, que são chamadas de parâmetros. Então, a gente pode estudar a família das curvas variando somente estes parâmetros. A função y, a seno bx mais c mais d, e a função y, a cosseno bx mais c mais d, são periódicas e elas têm uma amplitude, que é o A em módulo, que a gente viu que é a metade da diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Ela vai ter um período, que eu vou dizer que é 2π sobre B, também em módulo. Então, quem que é o B? O B é esse carinha aqui, ó. Então, esse aqui vai me dar o meu período. O que que é o período? É o tempo para um ciclo completo. O meu deslocamento horizontal, que é o quanto ele se desloca no eixo X, vai ser menos C sobre D. E o meu deslocamento vertical vai ser somente o D, que é esse cara aqui. Então, esse aqui é quanto ele se desloca na horizontal e aqui o quanto ele se desloca na vertical. Vamos fazer um exemplo prático para você ver como se aplica? Bora lá! Aqui estão, então, as nossas fórmulas guia e aqui a nossa função. Para esta função, eu quero saber qual é o período. Então, período, tá aqui a minha fórmula. Então, vamos lá. Período é 2π sobre B. Quem é o B? Ó, esse cara aqui que está multiplicando o seno é o A. O cara que acompanha X é o B, o cara que está sozinho no parênteses é o C, e o que está aqui fora é o D. Então, 2π e o B é 1 sobre 2. Quando eu tenho divisão por uma fração, o que que eu faço? Multiplico pelo inverso da fração. Então, 2π vezes, aqui seria 2 sobre 1, né? O inverso de 1 meio, 2 sobre 1. Então, é estudar 4π. Agora, lembra que o período é a volta completa, né? Então, se eu tenho meu ciclo aqui,
bem tortinho, eu começo aqui no 0, passo pelo π sobre 2, venho para o π, passo no 3π sobre 2 e termino no 2π, certo? Então, eu tenho 4 pontos. O período é a volta completa. Ele está me dizendo que uma volta completa vai levar 4π, ou seja, vai ser 2 voltas aqui, né? Mas eu quero saber quando ele vai passar por estes pontos. Então, para eu saber quando ele passa pelos pontos, eu vou pegar esse valor e vou dividir por 4, porque eu tenho 4 pontos. Quando eu divido por 4, o meu período vai ser de π em π. Meu deslocamento horizontal é menos c sobre b, que vem lá da minha fórmula. Quem é c? C é π, menos π sobre quem? Sobre 1/2. Mesma coisa, estou dividindo por uma fração, vou subir essa fração invertida. Então, meu deslocamento vai ser de menos π, menos 2π. Agora, vamos para a amplitude. A amplitude eu ainda não sei. Eu vou deixar ela para depois. Meu deslocamento vertical é o meu d. Então, ele vai se deslocar em menos meio. E aí, olha só, estes aqui, ó, amplitude e deslocamento vertical são valores em y, e esses dois aqui são valores em x. Vou montar a minha tabelinha para ver o meu ciclo, como que vai ficar. Bom, montei aqui a base, vamos começar a fazer o comportamento desta função. Bom, nós vimos que o deslocamento horizontal, ele vai de menos 2. Então, o meu primeiro valor é o meu deslocamento horizontal. Então, ele começa aqui, ó, menos 2π. E aí, ele vai andar de π em π. Menos 2π mais π vai dar menos π. Menos π mais π vai dar 0. Aí, olha, eu posso fazer a conta tudo de novo, ou posso saber que ele é cíclico e que se repete. Então, se aqui eu tenho menos π menos 2π, aqui é π positivo e 2π positivo. Mas se eu não acredito, eu vou somando, ó, porque meu período eu dividi em 4, e eu sei que em cada um dos pontos eu vou andar de π em π. Então, é menos 2π mais π, menos π mais π, 0 mais π vai dar π, π mais π, 2π, tá? Então, eu vou somando essas partes aqui do meu período. Por isso, eu divido ela em 4, porque senão eu partiria do menos 2π, e aí eu ia somar 4π, eu ia vir direto para 2. Só que aí eu ia perder o comportamento aqui no meio. Então, para eu ter esse comportamento aqui no meio, eu faço essa divisão em 4 pontos. Tudo bem? Agora eu preciso saber, para esses meus valores de x, quais serão os meus valores de y. Então, eu tenho x menos 2π, menos π, 0, π e 2π. Eu sei que ele está se deslocando horizontalmente em menos meio, que ele me deu aqui, né? Então, ele vai andar menos 1/2, e tudo do jeito que ele vai andar aqui embaixo, ele vai andar aqui em cima também. Aqui em cima ele vai andar meio, tá? Do jeito que ele anda para um, ele também anda para outro. E aí eu já sei qual é o meu deslocamento, aqui eu já sei qual é a minha amplitude. Se eu pegar esses dois valores em módulo, somo e divido por 2, eu vou ter uma amplitude de meio, tá? Lembrando que lá na nossa fórmula, a amplitude ela é em módulo. Então, 1/2 mais meio dá o inteiro, divide por 2 dá meio. Então, essa vai ser a minha amplitude. Agora, quais são os valores que eu vou ter? Eu vou pegar, como que a gente faz para saber y? A minha fórmula é essa aqui, ó. Menos 1/2 seno de 1/2 x mais π menos 1/2. Vou pegar o valor de x e onde for x eu substituo. Menos 1/2 seno
1 meio vezes menos 2π mais π menos 1 meio. Vou resolver isso aqui, ó. Essa multiplicação eu simplifico, vai sobrar menos π, com mais π vai dar 0. Aí eu tenho seno de 0 igual a 0, vezes menos 1 meio vai dar 0, menos 1 meio. Então, aqui vai dar menos 1 meio. Então, meu primeiro ponto é menos 2, com menos 1 meio. Meu segundo ponto, menos 1 meio, seno. Agora, x vale menos π. Então, eu substituo onde for x por menos π. Opa, aqui ainda é mais π. Depois vem o parênteses, menos 1 meio. Só esse pedacinho. Então, menos π sobre 2 mais π. Vou fazer a continha aqui para você, ó. Menos π sobre 2 mais π, vai dar mínimo múltiplo, vai dar 2 dividido por 2 dá 1, vezes menos π, mais 2 dividido por 1 dá 2, vezes π, 2π. Menos π mais 2π vai dar π sobre 2. Seno de π sobre 2 é o mesmo seno de 90 graus. Lembra que eles estão no mesmo lugar? Então, isso aqui vai dar 1. Aí, 1 vezes menos 1 meio vai dar menos 1 meio. Menos 1 meio vai dar 1 vezes menos 1 meio. Aí, menos 1 meio. Menos 1 meio. Isso aqui dá 2. Menos 2 vai dar menos 1. Então, menos 1. E você vai fazer assim com todos os outros pontos. Você vai substituir aqui no lugar do x o 0, aqui o π, e depois você vai substituir o 2π. E aí você vai achar menos 1 meio, 0 e menos 1 meio de novo. Tá? Vou te ensinar agora a fazer essa conta na calculadora. Como programar a calculadora para trabalhar com radianos? Então, você vem aqui no Mode, aí ele vai te dar 3 opções, você vai apertar Mode de novo, e aí ele tem aqui, ó, degree, radiano e gradiano. Degree é quando você está trabalhando com graus. Radianos é quando a gente está trabalhando com as funções trigonométricas. Então, a gente vai escolher o 2. E aí, vai fechar bem certinho a tua conta. Se a calculadora não estiver programada direitinho, ela vai te dar valores diferentes. Parênteses, menos 1 dividido por 2, vezes seno, parênteses, porque eu tenho uma conta aqui dentro para fazer esse seno. 1 dividido por 2, vezes, vou botar o 0, que a gente não usou ali ainda, menos π aqui. Aí vai dizer, posso usar 3.14? Meu querido, se você tem o π, que tem todos os números, para que você vai arredondar? Usa o π direitinho, não custa nada, é até mais fácil. Fecha o parênteses, menos 1 dividido por 2, igual menos 0,5, que é menos 1 meio. Tá? Então, não esquece de colocar o parênteses para a primeira multiplicação e principalmente o parênteses aqui na parte do seno, tá bom? Agora, vamos terminar de marcar a nossa função. Então, para menos π, eu tenho menos 1, isso aqui é menos 1 meio. Menos 1, tá aqui, ó. Então, π com menos 1. Aí, 0 para 1 meio, 0 para x, 1 meio para y. Π para x, 0 para y. 2π para x, menos 1 meio para y. Aqui. E aí, o comportamento ficou assim, ó. Que bonitinho. Olha aqui, ó, a cobrinha da função seno. E olha o deslocamento, ó. 1 meio para cima, 1 meio para baixo. Ele não passou aqui, ó, ele não veio pro lado de cá. Mas isso não tem problema nenhum,
Eu tenho um meio aqui e tenho um meio aqui. Deu bem certinho a nossa amplitude. E como é uma função seno, olha a cobrinha que bonitinha, fechou bem direitinho. Entendeu?